Vamos falar um pouco sobre a Síndrome de Estocolmo, baseado no website narcissisticbehavior.net. Ele diz que a síndrome descreve a síndrome de Estocolmo como um termo psicológico usado para descrever um fenômeno da relação que desenvolve entre, basicamente, inicialmente, um sequestrador e seu refém, onde o refém expressa empatia e sentimentos positivos em relação ao sequestrador abusivo, pasmem, incluindo o desejo de defender ele. A síndrome de Estocolmo, como é que ela se originou? Bom, o termo síndrome de Estocolmo, foi criado pelo criminologista e psiquiatra Niels Beger em 1973, quando ele auxiliou a polícia durante um assalto num banco em Estocolmo. Nesse assalto, 4 funcionários, sendo 3 mulheres e um homem, foram mantidos por 2 sequestradores durante 6 dias. Imagina aí, 6 dias o assalto. Aí, durante o cativeiro, as vítimas, principalmente mulheres, acharam, assim, na cabeça delas, o fato delas receberem comida ou receber qualquer gesto de atenção positiva, que não fosse agressão, achavam na cabeça delas um gesto de bondade, o que estava lá no fato das vidas delas estarem sendo ameaçadas, estavam no cativeiro. Tanto que no final, depois que acabou esse sequestro, as vítimas saíram, uma delas ficou noiva de um dos sequestradores e a outra arrecadou fundos para custear a defesa do sequestrador. A partir daí, 1973, foi detectada e descrita e nomeada a Síndrome de Estocolmo. Mas o que isso tem a ver com narcisismo? Bom, primeiramente, a síndrome de Estocolmo tem a ver muito com a pessoa que apresenta a síndrome da vítima narcisista, que é o resultado de um abuso narcisista. Isso tem muito a ver. Estou lendo aqui o artigo para vocês e tenho que te falar uma coisa. Muitas vezes você pergunta para a vítima, por que você permaneceu tanto tempo nesse relacionamento abusivo? Uma mulher que é abusada e agredida. Aí o que é que ela disse? Porque eu amava ele. Porque eu amava ele. Ou seja, esse é o primeiro indício que você está em frente a uma vítima que apresenta sinais de síndrome de Estocolmo. Então, ela desconhece completamente a dinâmica envolvida assim, no vínculo, porque ela sofreu, nesse caso, ela sofreu um trauma prolongado. Só que durante isso, o algoz dela, ele tinha que alimentar, ele tinha que prover ela, e nisso ela achava que era um cuidado, que ele estava se compadecendo dela. Então ela tinha que gostar dele. Já pensou, ele estava fazendo por amor. É o morde-a-sopra, morde-a-sopra. A vítima passa por um processo de se sentir amada, enquanto ao mesmo tempo a autoestima dela é totalmente destruída. É um vínculo traumático. O organismo, quando ele está num ambiente assim de trauma e de agressão, um ambiente que o narcisista, ele tem a necessidade de se proteger. E a síndrome de Estocolmo nada mais é do que uma forma do organismo se proteger, da sua mente se proteger, né? Um dos componentes da síndrome de Estocolmo é a crença de que o abusador vai ferir ou matar a vítima se ela desobedecer. Então, ela aprendeu, a vítima, essa lição da maneira mais difícil. Então, se uma forma segura de escapar, a vítima responde com um comportamento adaptativo, ou seja, a vítima se adaptou ao narcisista, que é o que nesse artigo fala como dissonância cognitiva, termina até reduzindo a ansiedade. É um aprender a viver no terror. Resiliência, mas é uma resiliência que não é em si uma resiliência, é uma adaptação do organismo para sobreviver à tortura.
Tem muito problema com o abuso narcisista. A vítima ela é controlada pelo medo de que tudo possa mudar em qualquer instante, né? Porque eles mudam da água para o vinho. Ela é incapaz de reagir, de lutar, de reagir, porque ela foi ensinada pelo narcisista que ela tem uma vida detestável. A vítima, segundo esse artigo, ele diz que a vítima ela fica no estado de congelamento, imobilizada. Ele descreve imobilizada. Olha como é. Curiosamente, essa resposta de congelamento, olha, eu também sou veterinária, eu posso dizer que sim. Curiosamente, essa resposta de congelamento pode ser observada em animais que estão sob ameaça de morte por um predador, onde o animal finge que está morto. Finge-se de morto. Então, o predador perde o interesse na presa se ela não se move, se ela demonstra medo, entendeu? É por aí. É como repelir o monstro do estresse narcisista. Com o tempo, a vítima passa a ser grata pelas pequenas misericórdias. Olha que horror! Passa a ser grata pelas pequenas misericórdias do abuso narcisista, do abusador. Interpreta qualquer demonstração de bondade ou afeto como um sinal de que o perigo passou, de que o monstro ama ela. E aí nisso, a vítima, olha só, na cabeça dela como fica. Ela se sente em dívida com seu benfeitor. É a síndrome de Estocolmo. Por esse alívio, por ela estar tendo esse alívio, pelo menos que momentâneo. Então ela se sente em dívida. Ela se convence que o seu captor é realmente um cara legal. Olha só. E aí uma transferência patológica se estabelece. Olha, muito interessante esse artigo. Então, muitas vezes a vítima entra em estado de auto-hipnose tão profundo, acreditando até estar apaixonada pelo abusador. No caso, foi o que aconteceu lá no original, na primeira descrição da síndrome de Estocolmo, quando a pessoa ficou refém no banco. Esse comportamento de agradar é outra estratégia que surge da necessidade de se manter segura. É uma forma de sobreviver. É atender às exigências do abusador, dar-lhe o que ele precisa e aparentar sempre seguir um fluxo. Ao agradar a todos, a vítima consegue se proteger dos inexplicáveis, e olha que são inexplicáveis mesmo, ataques de fúria narcisista que surgem do nada, quando a sua fonte de suprimento narcisista, que é a vítima, deixa de participar da dança complexa do narcisista. Olha, isso sobre a síndrome de Estocolmo é uma coisa muito, e o narcisismo é uma coisa muito complexa. E eu vou continuar a falar em outro vídeo, mas daí você já vê uma grande semelhança, o terror que acontece, a destruição mental que o narcisista pode fazer na vida de uma pessoa. Então, meu amigo, então, minha amiga, não dê trela para o narcisista. Se tem um narcisista, sai fora e deixa o recado. Cara, vai se tratar. Mulher, vai se tratar. Pessoa, vai se tratar. Você tem um problema. E tchau.